O general Ernesto Geisel assumiu a presidência em 15 de março de 1974 e ficou no comando até 15 de março de 1979, passando o bastão para outro general, João Figueiredo. Ele foi o quarto presidente da ditadura militar brasileira. O lance mais importante do governo Geisel foi que ele começou o processo de redemocratização do país, a famosa abertura política, depois de anos de repressão pesada. Para mostrar que a coisa estava mudando, o governo Geisel extinguiu o temido Ato Institucional número 5, AI-5, aquele que dava superpoderes para o regime prender, fechar o Congresso, etc. A festa do milagre econômico acabou de vez na gestão Geisel. Por causa da crise mundial do petróleo de 1973, o crescimento deu uma desacelerada forte. Mesmo com a desaceleração, o PIB cresceu 31,88% no período, mas a inflação disparou, pulando de 15,54% para 40,81% quando ele saiu. Veja um resumão top sobre a era Geisel. Abertura, crise e mudanças no Brasil. A história de Geisel nas Forças Armadas começou cedo, lá em 1921, no Colégio Militar de Porto Alegre. O general só foi para os holofotes políticos de vez durante a ditadura. Ele não era novato no poder. Antes de ser presidente, Geisel ocupou cargos-chave nos governos anteriores. Foi chefão do gabinete militar, o braço direito do Castelo Branco, virou ministro do Superior Tribunal Militar, STM, no governo Costa e Silva, e, o mais importante, foi presidente da Petrobras durante o governo Médici. Em junho de 1973, Médici o apontou como seu sucessor. Vale lembrar que, na época da ditadura, os presidentes eram escolhidos e não eleitos pelo povo. Geisel largou a Petrobras e foi confirmado como candidato da Arena, o partido do governo, em setembro, tendo o general Adalberto Pereira dos Santos como vice. A eleição rolou no colégio eleitoral. Só os congressistas votavam, não o povo, em janeiro de 1974. A chapa da Arena, Geisel, massacrou a chapa de oposição do MDB de Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho por 400 votos a 76. Ele foi empossado em 15 de janeiro de 1974, numa sessão formal do Congresso. Geisel fazia parte da turma moderada dos militares. A visão dele era que o regime militar deveria ser algo passageiro, só um período de transição necessário para, no final das contas, garantir a volta do liberalismo no Brasil. Geisel era o penúltimo presidente da ditadura e chegou ao poder com uma promessa: a tal da abertura política lenta, gradual e segura. O plano era acalmar a sociedade civil, que estava cobrando mudanças, sem, no entanto, deixar o regime militar cair do dia para a noite. Sob o comando dele, as denúncias de tortura, morte e desaparecimento de presos políticos diminuíram, mas não acabaram. Foi um período de alívio, mas o controle ainda era forte. Geisel teve que encarar a linha dura, que era um grupo dentro dos militares, que era contra a abertura e queria manter o regime repressivo. Foi um cabo de guerra dentro do próprio governo. Apesar da promessa de abertura, o famigerado AI-5, o decreto que dava poder ilimitado ao presidente, ainda foi usado em alguns momentos. Por exemplo, em 1975, foi usado para intervir na cidade de Rio Branco, porque os vereadores do MDB, oposição, se recusaram a aceitar o prefeito indicado pelo governo. O AI-5 também foi usado para tirar o mandato de alguns parlamentares de oposição. Com o tempo, Geisel foi substituindo o AI-5 por mecanismos chamados de salvaguardas constitucionais. Era uma forma de manter um certo controle nas mãos do governo, mas dando um aspecto de mais legalidade e menos ditadura pura. O ano de 1974 foi um pesadelo eleitoral para o governo militar e seu partido Arena. Os candidatos do MDB, oposição, souberam usar bem a mídia e deram uma surra na situação. O MDB levou 16 das 22 vagas que estavam em disputa para o Senado Federal. Além disso, a bancada de oposição cresceu muito na Câmara dos Deputados e nas assembleias estaduais. O governo ficou em pânico com a possibilidade de ser goleado de novo nas eleições de 1978. Para tentar calar a oposição, o governo criou a Lei Falcão. Essa lei era uma jogada para lá de esperta. Ela proibia os candidatos de fazerem discursos no rádio e na TV durante o horário eleitoral gratuito. O que era permitido? Apenas a leitura do currículo de cada candidato de forma seca e sem emoção. Olha quem andava juntinho nessa época: Lula e Fernando Henrique Cardoso. Para garantir que a Arena, partido do governo, não perdesse mais força, Geisel deu um golpe político em 8 de abril de 1977, que ficou conhecido como Pacote de Abril. Esse pacote foi um conjunto de mudanças nas regras do jogo eleitoral para proteger o regime. As principais mudanças foram as seguintes: o mandato presidencial foi esticado de 5 para 6 anos.
criaram a figura do senador biônico, senadores que não precisavam ser votados. O governo simplesmente indicava quem quisesse, garantindo a maioria no Congresso. As eleições para governador continuaram indiretas, ou seja, sem voto popular. Para completar, aumentaram o número de deputados federais nos estados que já eram dominados pela Arena, o partido do governo. A oposição, claro, reclamou muito, mas o pacote de abril fez o serviço. Assegurou a vitória do general João Figueiredo, o sucessor escolhido por Geisel, na eleição indireta de outubro de 1978. Em um movimento histórico, Geisel revogou o terrível AI-5 no último dia do ano, 31 de dezembro de 1978. O governo Geisel enfrentou uma crise séria por causa da linha dura, o grupo radical dos militares, que não queria a abertura política. A situação explodiu após as mortes nas dependências do órgão de repressão, o DOI-CODI de São Paulo, do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e do operário Manuel Fiel Filho, em 1976. Esses casos geraram uma enorme pressão e forçaram Geisel a agir, resultando na troca do ministro do Exército. Saiu Silvio Frota e entrou Fernando Betlen. O general João Figueiredo, que seria o próximo presidente, criticou a situação, dizendo que o vacilo da segurança permitiu que comunistas queimassem arquivos. Essa mudança na chefia militar foi vista como uma vitória de Geisel contra os setores mais radicais das Forças Armadas. Outro problema grave que inquietava Figueiredo e o governo Geisel foram os atentados à bomba, promovidos por grupos radicais da direita que visavam intimidar a oposição e a imprensa. Os alvos incluíram a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, a OAB, o SEBRAP e a residência do jornalista Roberto Marinho. O mandato de Geisel também foi marcado por grandes mudanças no mapa. Houve a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, e foi criado o novo estado de Mato Grosso do Sul, com a divisão de Mato Grosso. Durante o governo Geisel, o Brasil se despediu de 4 ex-presidentes: Eurico Gaspar Dutra, Ranieri Mazzilli, Juscelino Kubitschek em um acidente e João Goulart no exílio. Um dos fatos sociais mais importantes do governo Geisel foi a aprovação e sanção da Lei do Divórcio, Lei nº 6.515, em 26 de dezembro de 1977. A aprovação dessa lei foi uma grande vitória para o político Nelson Carneiro, que defendeu a legalização do divórcio no Brasil por muitos anos. O governo Geisel marcou o fim do milagre econômico brasileiro. A festa acabou de vez, e o principal motivo foi a crise mundial do petróleo. O resultado dessa crise foi imediato. A inflação disparou e a dívida externa, o que o Brasil devia lá fora, explodiu. Para tentar consertar a economia, Geisel lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND. O foco era investir e diversificar. Uma das ideias mais importantes foi a criação do Programa Nacional do Álcool, PROÁlcool, visando diminuir a dependência do petróleo ao usar o etanol como combustível. O governo Geisel se lançou em projetos de infraestrutura gigantes. Foi iniciada a construção da usina hidrelétrica de Itaipu em parceria com o Paraguai, uma mega obra de energia. O Brasil assinou acordos de fornecimento de energia, como o de gás com a Bolívia, em 1974 e em 1975, um acordo nuclear ambicioso com a Alemanha Ocidental. Com o custo de vida nas alturas e a inflação descontrolada, os trabalhadores voltaram a se organizar e protestar com força. O movimento sindical ganhou destaque na região do Grande ABC Paulista, onde ficavam as grandes montadoras, e isso lançou nacionalmente a figura do líder operário Luiz Inácio Lula da Silva. A resposta do governo à força sindical foi a proibição de greves em setores considerados essenciais. O governo Geisel mudou a política externa e buscou novos parceiros, abrindo relações diplomáticas com a China e países do bloco oriental, como Bulgária, Hungria e Romênia. O Brasil mostrou independência e foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola na África. As relações com os Estados Unidos esfriaram bastante, principalmente durante o governo do presidente americano Jimmy Carter. O motivo do atrito? Carter não gostava das violações de direitos humanos cometidas pela ditadura militar brasileira e fazia denúncias. Geisel também estreitou laços importantíssimos, como o já mencionado acordo nuclear com a Alemanha Ocidental e os laços diplomáticos com a China. Geisel passou o poder para João Figueiredo em 15 de março de 1979. Ernesto Geisel morreu aos 89 anos no dia 12 de setembro de 1996, de câncer generalizado. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e compartilhe com quem também ama esse assunto. Temos também uma playlist com as histórias de vários presidentes brasileiros que tá muito top. Se ainda não se inscreveu no nosso canalzinho, não perca tempo. Se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de várias histórias que você vai gostar.